Freira descobre segredo sombrio na casa da avó, e o que ocorre a seguir é desesperador. A chuva caía incessantemente, martelando o telhado da velha casa em São Miguel. Ana, uma jovem freira com um hábito um pouco desgastado, chegou em busca de consolo após o falecimento da avó, a única família que lhe restara. O lugar, agora envolto por um ar de abandono, exalava um cheiro de mofo e lembranças perdidas. As luzes estavam apagadas, e as sombras dançavam nas paredes enquanto ela se aventurava pelo corredor escuro. O coração batia acelerado, e uma sensação de frio percorria sua espinha. Cada passo em direção ao porão parecia um convite ao desconhecido. A casa guardava segredos, e Ana sentia que eles a observavam. Lembranças infantis se confundiam com ecos de algo mais sinistro. Ao abrir a porta do porão, um rangido agudo cortou o silêncio, e uma brisa gelada a envolveu, como se as almas de seus antepassados estivessem despertando. Ela hesitou, mas a curiosidade a arrastou como um ímã. No canto mais escuro do porão, um brilho metálico chamou sua atenção. Ao se aproximar, viu que era um diário empoeirado, coberto por uma camada de poeira. Com as mãos trêmulas, Ana abriu as páginas amareladas. As palavras escorriam como veneno, descrevendo rituais sombrios que sua avó realizara, em busca de poder e imortalidade. A cada frase lida, seu coração apertava mais e um medo crescente a consumia. O que mais a avó escondera? A luz da lanterna tremia em suas mãos, quando de repente uma freira surgiu à sua frente. O rosto pálido e os olhos vazios pareciam ter saído de um pesadelo. Você não deveria estar aqui, sussurrou a freira, a voz como um eco distante. Ana congelou, reconhecendo a figura assombrosa que falava de dentro de sua memória. Era uma freira que sempre lhe dissera para nunca se esquecer da linhagem da família, mas nunca revelou o porquê. A verdade está enterrada a ti, a freira continuou, apontando para o chão empoeirado sob seus pés. Ana queria gritar, mas a voz falhava. Sentiu a casa respiração estranha, como se algo maligno pulsasse sob as tábuas. Olhando ao redor, sombras ganhavam forma, figuras familiares que haviam partido, mas agora exigiam reparação. Os ecos de sua infância se tornavam gritos torturantes, implorando por libertação. O medo a consumia, enquanto a freira a observava, com um sorriso enigmático, como se soubesse mais do que dizia. O coração de Ana acelerou quando a escuridão pareceu engolir a luz, e um sussurro arrepiante ecoou atrás dela. A porta do porão rangiu violentamente, como se estivesse prestes a se abrir sozinha. O diário em suas mãos parecia queimar, a presença maligna crescendo ao seu redor. O que sua avó realmente desejava? O que Ana estava prestes a descobrir sobre o legado sombrio da família? Ela se sentiu dividida entre a liberdade e a atração pelo poder. O som de corrente se arrastando crescente atrás dela a puxava para uma escolha aterradora. Com a respiração entrecortada, Ana se virou em direção à porta entreaberta, a freira ainda ao seu lado, esperando. O que ela faria agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentiu seu coração acelerar, a porta do porão balançando, enquanto a freira a observava com um sorriso sinistro que congelou seu sangue. O frio também parecia se intensificar, como se a própria casa estivesse respirando, chorando suas memórias sombrias. A lanterna falhou, e na escuridão, uma voz sussurrou. Ela não é a única. Ana virou-se bruscamente, mas não havia ninguém. Apenas a sombra da freira ainda com aquele olhar penetrante. A brisa ao redor a envolveu em um abraço gélido,
e ela sentiu uma pressão no peito. Sentiu que de alguma forma não estava sozinha. Algo a observava. "Quem está aí?" perguntou Ana, tentando esconder o tremor na voz. Foi então que o chão sob seus pés começou a vibrar. Um baixo rugido que se intensificava, fazendo as tábuas rangerem. O diário, nas mãos de Ana, queimava como metal derretido, e ela o deixou cair. Mas ele não se despediu da terra. Ao contrário, a superfície começou a se abrir, revelando uma fenda escura. Com um arrepio na espinha, ela percebeu que uma mão pálida, esquelética, emergia da fenda. "É hora de saber a verdade dos nossos antepassados", a freira disse, seus olhos vazios, relampejando com uma luz sobrenatural. Ana queria correr, mas algo a retinha. Ela olhou para o diário e viu uma inscrição que não notara antes. A linhagem escolhida, dizia, e na mesma hora, uma onda de lembranças a atingiu, visões de sua avó envolta em sombras, murmurando enquanto realizava rituais em noites de lua nova. As vozes de seus ancestrais ecoavam, sussurrando promessas de poder e imortalidade. E agora, Ana percebia, sua avó não estava apenas buscando algo, ela havia feito um pacto. A mão se agigantou, puxando Ana para a fissura. A freira sorriu, seu rosto distorcido em êxtase. "Você é a herdeira dela, Ana. Este legado pertence a você." No auge do desespero, Ana tomou consciência do horror que envolvia sua linhagem. "Não, eu não quero isso. Deixe-me em paz." Mas a freira deu um passo à frente, e uma onda de sombras começou a fluir do chão, envolvendo Ana como uma coberta viva. O porão se iluminou com uma luz sinistra, e as paredes começaram a pulsar, revelando rostos em tormento. Éramos espíritos de gerações passadas, angustiados e famintos. Eles não queriam poder, queriam libertação. "Você não me entende", Ana gaguejou, lutando contra a força que a puxava. "Você não pode me obrigar." "Eu não estou aqui para obrigá-la, estou aqui para guiá-la", a freira disse, sua voz agora repleta de eco e autoridade, como se houvesse mais do que apenas uma alma naquela figura. Os olhos dela começaram a brilhar em um tom carmesim. Então, de repente, o chão se partiu sob os pés de Ana, e a freira estendeu a mão, mas não era a mão de ajuda, era a mão de controle. Uma força obscura emanou do vazio, uma presença maligna que fez a casa estremecer. Ela conseguiu visualizar, por um momento, o que estava por trás da fenda. Uma figura grotesca, metade sombra, metade serpente, um demônio que aguardava a escolha dela. Ana percebeu que não só sua avó tinha segredos. Ela estava prestes a se tornar parte de algo muito maior, muito mais terrível. Libertar os espíritos ou sucumbir ao poder? Essas eram as opções. Mas qual seria o preço? Respiração ofegante. Ana deu um passo para trás, longe da ferida aberta, preservando o que restava de sua sanidade. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto se via diante da escolha mais aterradora de sua vida. O que ela realmente descobriu sobre sua família? E mais importante, o que a freira e aquela coisa a esperavam? Algo pior do que a morte? Ainda não havia resposta, mas havia uma certeza indiscutível. Quando o amanhã chegasse, nada seria como antes. Ana estava paralisada, a sombra se agigantando ao seu redor, como se buscassem prendê-la em um pesadelo eterno. O pavor a consumia. O chão tremia, num eco profundo que reverberava em suas entranhas. À medida que a mão esquelética surgia da fenda, a atmosfera no porão se tornava mais opressiva, e o ar parecia ficar mais denso, quase palpável. "É hora de saber a verdade dos nossos antepassados", a freira sussurrou, sua voz agora como um canto hipnótico, carregado de um poder maligno. Mas quando o pânico começou a dominar Ana, algo inusitado aconteceu. A figura demoníaca nas sombras se tornou mais clara, e ao invés de se contorcer, ela começou a rir, uma risada alta e demoníaca que ecoou pelo porão, como se a própria casa estivesse se divertindo com seu medo.
Ana, sem saber como reagir, respirou fundo, mas o ar estava gelado, como se a própria essência da casa estivesse sugando sua coragem. Não, 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 ela gritou, retrocedendo, e nesse instante uma dor aguda a atingiu. Do diário, que ainda estava no chão, uma luz azulada começou a emanar, intensa, quase viva. A freira continuou a sorrir, mas seus olhos agora estavam cheios de um brilho irreal, como se algo dentro dela quisesse sair. Isso é só o começo, Ana. O legado que você rejeita já está em você. A escolha foi feita, gritou a freira, enquanto sombras começavam a se manifestar ao redor dela, tomando forma de rostos ensanguentados. Eram as almas aprisionadas clamando por libertação, mas também por vingança. Então, sem aviso, a estrutura do porão explodiu em caos. As paredes começaram a se desmaterializar, mostrando um abismo escuro além. Um lugar onde gritos estrondosos e lamentações se misturavam com um silêncio desconcertante. Ana viu a freira se contorcer, como se estivesse presa em uma batalha interna. Os olhos dela mudaram de cor, de um vazio sinistro para uma centelha de humanidade perdida. Liberdade! A freira gritou, seus traços se distorcendo. Ajude-nos! Nós não somos o que você pensa. A voz dela tremulou. E o corpo pareceu se dividir, revelando algo sinistro em seu interior. Um brilho intenso fugiu de seu ser, uma luz que parecia lutar contra as sombras que a envolviam. A mão que emergia do chão agora não era apenas um membro, mas um apêndice de algo muito maior, uma criatura que se alimentava de medo e dor. Ana sentia que a casa não era apenas um lar, mas um portal. Ela se lembrou das lendas que ouviu quando criança, histórias sobre um pacto feito em busca de poder, mas nunca imaginou que os ecos do passado fossem tão reais e tão sombrios. Libertem-me. O verdadeiro poder está em você, Ana. A criatura da fenda sussurrou, sua voz suave e persuasiva. Ana estava presa num conflito, poder ou liberdade. As sombras dançavam ao seu redor, formando figuras grotescas que pareciam indagar seu coração. Com um esforço, ela olhou para a freira. Você não é quem eu pensava. O desespero a cercava como um manto, mas o vislumbre de compaixão a atravessou. Será que a freira também estava presa nesse legado? Antes que pudesse responder, um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer ainda mais, e tudo ao seu redor girou, como se a própria realidade estivesse se desintegrando. Ana gritou, mas o som foi engolido pela escuridão. Escolha, Ana. A verdade está diante de você, sussurraram 1000 vozes, enquanto o abismo sob seus pés se abria cada vez mais. Ela não sabia a quem estavam falando, se os espíritos em busca de liberdade ou a entidade maligna que a atraía com a promessa de um poder inimaginável. O porão começou a colapsar, e Ana se viu com as costas contra a parede, entre a criatura e as almas perdidas. E no meio do caos, uma única pergunta ecoou em sua mente. Ela realmente tinha controle sobre o que estava prestes a acontecer, ou seria apenas mais uma peça num jogo maligno? A escolha se aproximava, o horror se intensificava, e com isso, a verdade obscura da família de Ana se desenrolava, revelando um destino muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. O que mais ela estava prestes a descobrir? Ana estava paralisada, as sombras se agigantando ao seu redor, como se buscassem prendê-la em um pesadelo eterno. O pavor a consumia, uma pressão no peito como se a própria casa estivesse respirando sua angústia. O chão tremia, o eco profundo reverberando como se o lugar ensaiasse seu colapso final. A mão esquelética que surgia da fenda parecia ansiosa, como se quisesse agarrá-la, puxá-la para um destino desconhecido. É hora de saber a verdade dos nossos antepassados. A freira ecoou, sua voz como um canto hipnótico que a envolvia. Mas quando a risada demoníaca começou a reverberar nas paredes, Ana sentiu seu sangue gelar. Era uma gargalhada de satisfação, de um prazer macabro que reverberava através do porão.
como se as próprias sombras se divertissem com seu medo. Não! Não! Ana gritou, mas a casa engoliu seu som. O ar estava carregado de uma eletricidade opressiva, e ela percebeu que a fenda no chão não era apenas uma divisão, mas um portal para algo muito mais profundo, algo que a espreitava do outro lado. Liberdade é o que buscamos. Ecoaram 1000 vozes, um coro de lamentos e angústias. Eram as almas aprisionadas, clamando por um salvador, mas também por vingança. A freira pareceu vacilar, seu rosto distorcendo entre a dor e a determinação. E nesse momento, Ana sentiu que o verdadeiro terror não era apenas a criatura que a observava, mas a própria mulher que outrora confiou. Você não compreende, Ana. O que fazemos aqui não é por mal. A freira gritou, lutando contra a sombra que se apoderava dela. O brilho nos olhos dela se intensificou. Uma luta interna entre luz e escuridão. Liberte-nos, e nós não apenas o poder, mas o perdão virá. Ana hesitou. A casa estava se desintegrando, as paredes parecendo se desmaterializar. Um ciclo infinito de dor e sofrimento pulsava ao seu redor. Com um impulso, ela começou a caminhar em direção à fenda, instigada por forças invisíveis. Mas, ao fazer isso, a mão esquelética começou a se contorcer e a abrir, revelando não apenas uma garra, mas uma boca. Uma boca que sussurrava promessas de poder e eternidade, prometendo a Ana tudo o que ela desejasse. A tentação a cercava como uma bruma. Junte-se a nós, e a glória será sua, sussurrou a criatura. Sua voz suave como seda, mas repleta de uma frieza cortante. Não, 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 Ana gritou, recuando. Mas a freira pôs a mão no peito dela, e nesse instante, tudo mudou. A alma da freira começou a se consumar em sombras, revelando uma forma grotesca por trás de sua pele pálida. E Ana percebeu com horror que o que estava diante dela não era uma aliada, mas um fragmento de uma força ancestral que agora buscava a liberdade através dela. Você é a chave, Ana. Você sempre foi a chave. A freira gritou, mas agora sua voz era um eco distante, perdida entre sussurros malignos. As almas em busca de libertação começaram a intoxicá-la, exigindo a escolha de Ana. O chão abaixo dela começou a rachar, a fenda se alargando, paredes desmoronando, como se a casa quisesse engoli-la por completo. E quando a escuridão tomou velocidade, um rugido inimaginável ecoou, e o abismo começou a se agitar. Uma criatura colossal surgiu, uma massa de sombras e escamas, que devorava a Lucy. O som ao seu redor. Ana entendeu, entre soluços e horror, que não apenas a casa guardava segredos. O legado da sua família era algo muito mais aterrador do que ela jamais imaginou. Não, por favor, Ana implorou, sentindo suas pernas tremerem. Mas a fenda se expandiu e a criatura pulsante começou a avançar. E naquele momento, ela compreendia. Todo o sofrimento, todas aquelas almas enlouquecidas, nada era inocente. Ela era parte de uma herança maldita que laçava a essência de sua família há séculos. Agora, Ana, sua decisão define o destino de todos nós, gritou a freira, seu semblante moldado por dores e promessas. E o que estava por vir não era uma libertação, mas um ciclo interminável de terror e poder. Ana respirou fundo, enquanto o tempo parecia escorregar entre seus dedos. Ela tinha que decidir, liberdade ou poder. A escolha era dela, mas a verdadeira armadilha já havia sido lançada. As sombras estavam se aproximando, e a única certeza que tinha era que ao amanhecer, nada seria como antes. O que realmente estava esperando na escuridão? Ana estava paralisada, as sombras se agigantando ao seu redor, como se buscassem prendê-la em um pesadelo eterno. O pavor a consumia, uma pressão no peito como se a própria casa estivesse respirando sua angústia. O chão tremia, o eco profundo reverberando como se o lugar ensaiasse seu colapso. Final. A mão esquelética que surgia da fenda parecia ansiosa, como se quisesse agarrá-la, puxá-la para um destino desconhecido. É hora de saber a verdade dos nossos antepassados. A freira ecoou,
sua voz como um canto hipnótico que a envolvia. Mas quando a risada demoníaca começou a reverberar nas paredes, Ana sentiu seu sangue gelar. Era uma gargalhada de satisfação, de um prazer macabro que reverberava através do porão, como se as próprias sombras se divertissem com seu medo. Não, não! Ana gritou, mas a casa engoliu seu som. O ar estava carregado de uma eletricidade opressiva, e ela percebeu que a fenda no chão não era apenas uma divisão, mas um portal para algo muito mais profundo. Algo que a espreitava do outro lado. Liberdade é o que buscamos. Ecoaram 1000 vozes. Um coro de lamentos e angústias. Eram as almas aprisionadas, clamando por um salvador, mas também por vingança. A freira pareceu vacilar, seu rosto distorcendo entre a dor e a determinação. E nesse momento, Ana sentiu que o verdadeiro terror não era apenas a criatura que a observava, mas a própria mulher que outrora confiou. Você não compreende, Ana. O que fazemos aqui não é por mal. A freira gritou, lutando contra a sombra que se apoderava dela. O brilho nos olhos dela se intensificou. Uma luta interna entre luz e escuridão. Libertemos, e nós. Não apenas o poder, mas o perdão virá. Ana hesitou. A casa estava se desintegrando, as paredes parecendo se desmaterializar. Com um impulso, ela começou a caminhar em direção à fenda, instigada por forças invisíveis. Mas ao fazer isso, a mão esquelética começou a se contorcer e a abrir, revelando não apenas uma garra, mas uma boca. Uma boca que sussurrava promessas de poder e eternidade, prometendo a Ana tudo o que ela desejasse. A tentação a cercava como uma bruma. Junte-se a nós, e a glória será sua. Sussurrou a criatura, sua voz suave como seda, mas repleta de uma frieza cortante. Não, 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 não! Ana gritou, recuando. Mas a freira pôs a mão no peito dela. E nesse instante, tudo mudou. A alma da freira começou a se consumar em sombras, revelando uma forma grotesca por trás de sua pele pálida, e Ana percebeu com horror que o que estava diante dela não era uma aliada, mas um fragmento de uma força ancestral que agora buscava a liberdade através dela. Você é a chave, Ana. Você sempre foi a chave. A freira gritou, mas agora sua voz era um eco distante, perdida entre sussurros malignos. As almas em busca de libertação começaram a intoxicá-la, exigindo a escolha de Ana. O chão abaixo dela começou a rachar, a fenda se alargando, paredes desmoronando como se a casa quisesse engoli-la por completo. Um rugido inimaginável ecoou, um som que parecia vir da própria fundação da casa. Tudo começou a girar, e de repente, uma luz ofuscante irrompeu da fissura, uma luz que deveria ser benéfica. Mas não era. O brilho se transformou em sombras densas, que se arrastaram como tentáculos, envolvendo os espíritos. Risadas estrondosas reverberaram, enquanto um abalo terrível sacudia o chão. De dentro da luz, uma figura imensa começou a se materializar, um ser coberto de pele negra como carvão, com olhos que brilhavam como brasas em uma fornalha. Ana sentiu o terror tomar conta. Era uma entidade que estava presa ali há eras, uma presença que havia alimentado-se das dores da família. A freira, agora distorcida e demoníaca, se contorcia em desespero e gritou em um tom que Ana nunca havia ouvido antes. Não, ele não pode sair. Ele levará tudo. Ana ficou paralisada. A verdade que a casa havia escondido a atingiu como uma onda. Aqueles rituais que sua avó fizera não eram apenas para poder, mas para manter essa coisa aprisionada. Os sussurros das almas clamando por liberdade eram, na verdade, um aviso. O preço era muito alto. Instintivamente, Ana se virou para a porta, mas passos conhecidos a pararam. A freira, em sua forma original, agora uma imagem de desespero, estendeu a mão. Você é nossa única esperança, Ana. Se ele escapar, tudo estará perdido. O ser sombrio se ergueu,
seu riso ecoando como o trovão. Libere-me e prometo poder além da imaginação. Ana sentiu sua mente bifurcando. Ficar e lutar, ou correr e salvar a si mesma. Mas, no fundo, o que ela realmente queria? O que essa escolha significava? O que ela poderia perder? E quem poderia ser libertado se ela falhasse? Nesse instante de tensão, um grito rasgou o silêncio. Não era apenas um eco qualquer. Era o grito de sua avó, reverberando em seu coração. Ana, não, fuja! Ela olhou de volta para a fenda, e a escuridão se engoliu de corpo inteiro a desesperada freira. O horror a envolveu. O que exatamente ela estava prestes a abrir? E o que realmente havia acontecido com sua família? A verdade estava ali à porta do desconhecido, mas a escolha era dela, e o tempo estava se esgotando. O tempo parecia ter parado. Ana estava paralisada. As sombras ao seu redor cresciam como se quisessem engoli-la. O ar ficou denso, como se a casa estivesse respirando, e seu coração batia tão rápido que ela temia que pudesse escorregar entre suas costelas. A mão esquelética se agitava, buscando-a, enquanto um rugido longínquo e âmago reverberava sob seus pés. Não, fuja! O grito de sua avó ecoou em sua mente, mas na urgência da situação, Ana hesitou. O que devia fazer? A freira, agora uma abobadia, olhou em seus olhos com um misto de desespero e expectativa. E naquele instante, a criatura se ergueu, envolvendo tudo em um halo de escuridão. Então, a balança virou absurdamente. Um estalo cortou o clima pesado, e de dentro da fenda começou a sair uma nuvem densa e negra. Era uma fumaça que tinha o cheiro de carne queimada e podridão. As vozes das almas começaram a se misturar em gritos incoerentes, clamando por ajuda, mas também murmurando sobre algo muito mais terrível. Ana deu um passo para trás, mas foi tarde demais. Ao invés de um monstro, uma mulher surgiu da névoa, tão parecida com sua avó, mas com o olhar vazio e a pele pálida como a lua cheia. Você não pode escapar do nosso legado, Ana, disse ela, a voz carregada de um eco e um tremor que não pertenciam a ela. Ana ficou paralisada. O pânico tomou conta. A figura se aproximou e, em um movimento rápido, rasgou a escuridão ao seu redor, revelando um altar de sacrifício feito com os restos mortais de suas ancestrais. Você é a escolhida, gritou a criatura, que agora revelava uma verdade horrenda. Sua avó não era apenas uma guardiã, mas uma sacerdotisa, e aquelas sombras eram os ecos de um pacto monstruoso que havia sido feito há gerações. Ana piscou, tentando entender, mas tudo ficou claro de uma vez. A taça, a freira, aquele abismo, tudo fazia parte de um ritual maligno. Um poder muito maior estava em jogo. Você é a descendente de uma linhagem amaldiçoada. Precisamos de você para quebrar o ciclo. A voz da avó soou como um grito de guerra. Ana olhou para a freira, agora com lágrimas escorrendo, sua forma grotesca, hesitando entre a escuridão e a luz. Por favor, você deve ajudá-los. Eles estão presos por sua avó. Durante um breve momento, Ana viu nos olhos da freira uma centelha de humanidade, mas logo foi substituída pela risada sibilante da criatura. E então, para seu horror, ela percebeu que não estavam sozinhas. O chão sob seus pés começou a se abrir ainda mais, revelando criaturas, formas distorcidas e famintas que se contorciam no abismo, presas por algo muito pior do que desejo, a condenação eterna. Libere-os. O poder deles pode te salvar, gritou a figura, puxando Ana para mais perto do altar. Se você não fizer isso, a escuridão tomará conta de tudo. Você é a última esperança, Ana. Naquele instante, a casa uivou, como se estivesse prestes a desmoronar. Ana, consumida pela confusão, vacilou entre correr ou enfrentar aquele destino sinistro. Mas a presença das almas estava visivelmente se agigantando, suas vozes se unindo em um clamor desesperado que atravessava a sua mente, mergulhando ainda mais no horror. Ajude-nos, por favor.
Com a respiração pesada, Ana sentiu que a verdadeira escolha tinha pouco a ver com o poder ou a liberdade. Era uma luta pela vida, pela forma de uma herança que nunca pediu. E enquanto o abismo a puxava, uma nota de verdadeira desesperança brotou em seu interior. O que ela deveria fazer? O poder de sua linhagem, a confiança da freira, a angústia dos ancestrais. Estava presa em uma teia de escolha. E a horrenda verdade pairava sobre ela como uma espada afiada. O chão continuava a rachar. A escuridão pulsava como um coração obscuro. E a única certeza que tinha era que que quer que acontecesse, não haveria volta. Com o peito contraído pelo medo, Ana percebia que a verdade da sua linhagem vinha com um preço pesado, e muito maior do que poderia imaginar. Enquanto a espectral figura da avó e da freira puxavam-na em direções opostas, uma luz ofuscante explodiu da fenda. E o que estava por vir foi algo que ela nunca poderia ter previsto. Os segredos da casa não eram apenas dela, mas de todos que já haviam vivido naquele lugar. E ao amanhecer, alguém teria que pagar o preço. Ana estava paralisada, as sombras crescendo ao seu redor como se quisessem engoli-la. O ar ficou denso, quase pulsante, como se a casa estivesse respirando junto com seu medo. A mão esquelética que emergia da fenda buscava-a, e um rugido profundo e grotesco reverberava sob seus pés. Um som que fazia seu coração disparar. É hora de você conhecer a verdade, a figura da freira sussurrou, e neste momento, um frio cortante deslizou pela pele de Ana, congelando todo o seu ser. A freira estava perdendo a batalha, seu rosto distorcido entre o desespero e a inevitabilidade. Ela gritou, mas suas palavras se perderam em meio a um novo clamor, uma voz vinda de trás da fenda obscura. Libere-me, Ana. Você só precisa de um empurrãozinho. A voz era suave, sedutora e, ao mesmo tempo, profundamente familiar. Era sua avó, ou pelo menos uma coisa que se parecia muito com ela. A imagem da mulher, agora cheia de sombras e com um sorriso de gélido prazer, começou a tomar forma, distorcendo-se de maneira grotesca. Não acredite nela, a freira gritou, seu tom cheio de pânico. Ela não é sua avó, é uma imitação. Ana virou-se para a freira, seu coração batendo forte, enquanto a luz da fenda começava a se expandir, banhando o porão em uma luminosidade quase sobrenatural. As vozes das almas agora eram uma cacofonia de lamentos e risadas sibilantes, cada uma parecendo participar de uma dança macabra. Seu instinto gritava para que ela corresse, mas algo a prendia. Ali. Você não pode fugir do seu legado. A figura da avó, agora completamente emergida da fenda, tinha um olhar que penetrava sua alma. Eu sou tudo o que você deseja, a conexão com o poder antigo que reside em cada um de nós. Juntas, poderemos expandir além do que você pode imaginar. Basta um gesto, Ana. Uma onda de pavor limpou a mente de Ana, e em um ímpeto de desespero, ela gritou, não. A forma da avó encolheu-se momentaneamente, e a freira se pôs entre elas, como uma barricada. Você não entende, Ana. Essas almas dentro delas são corrompidas. Elas enganam. O poder que você busca vem com uma maldição. No entanto, era tarde demais. Com um movimento brusco, a forma da avó estendeu a mão, e o porão começou a estremecer. O chão se partiu sob Ana, uma fissura se formando entre os escombros, revelando um abismo que parecia se estender para o próprio inferno. Ana, você pode ser livre. A voz agora era uma mistura de milhares, um eco agudo que cortava a escuridão. A freira postou-se de pé, uma última tentativa de domar a situação. Confie em mim. Mas ali, naquela instância eterna, a verdade brutal surgiu. A essência das coisas estava se contorcendo. O que parecia ser a avó de Ana, a figura que ela tanto idealizara, desmoronou em sombras, revelando uma entidade maior, uma presença que ofuscava tanto o entendimento quanto a própria luz. Ana sentiu a pele arrepiar enquanto figuras malignas começaram a emergir das profundezas da fenda.
uma miríade de almas girando numa tempestade de desespero. Eram os ancestrais presos, mas não apenas em busca de libertação. Eram guardiãs de um segredo ancestral, um pacto que exigia um preço muito maior. Com um grito agudo, a freira foi puxada para a escuridão, seu semblante se alterando entre terror e alívio. Salve-os, Ana. É a única chance. E no olho da tempestade de sombras, Ana viu aparecer uma sombra demoníaca que girava como um redemoinho ao redor da fenda do inferno. O que começou como um desejo sincero de descobrir sua herança se tornou um ritual de traição. Os ecos de sua avó e da freira fundiam-se em uma terrível sinfonia. E Ana, agora paralisada, percebia que não havia salvação para ninguém. O verdadeiro horror era perceber que os dois lados, cada escolha e cada voz, estavam interligados em um ciclo sem fim de depravação. Liberdade ou poder? A escolha é sua, sussurraram as sombras. E enquanto Ana lutava contra o desespero, o abismo ao seu redor pulsava como um coração maligno. Ela se viu, irremediavelmente, no centro de algo muito mais vasto e aterrador do que qualquer um poderia prever. As últimas palavras ecoaram e em um horrendo clímax, o porão desabou completamente. E ali entre os escombros e a luz que se apagava, Ana sentiu a presença das almas. Não eram apenas vítimas, mas algo maior, aguardando a próxima jogada da sequência terrível. E com isso, a linha entre o bem e o mal se desfazia, deixando apenas o vazio. O que restava no fundo do abismo, nenhuma alma saberia. Mas o sofrimento certamente estava longe de acabar. A escuridão parecia viva, pulsando ao redor de Ana, expandia, e o terror tomava conta da cena. As almas presas clamavam em uníssono, como um coro de dor. Mas o que suas vozes pediam agora era mais do que libertação. Era vingança. Libere-os, Ana. É a única chance de quebrar o ciclo, gritou a freira, seu semblante distorcido pela luta contra a influência obscura que a governava. Mas a figura agora, à frente dela, essa coisa envolta em sombras, tinha algo mais a oferecer. Lute contra elas e liberte seu verdadeiro poder. A saudade de sua avó ressoava como um eco cruel, convencendo-a a abraçar a escuridão, em vez de lutar contra ela. Em um instante, Ana viu as energias convergirem. Não era só sua avó que a convocava. Do centro da fenda, uma sombra se ergueu, uma presença poderosa que transcendia o mero desejo de poder. Era uma figura esquelética, suas mãos cobertas de garras e seus olhos brilhando como chamas. Era uma representação de tudo que estava preso ali, uma colheita de ambições e desespero. Você não pode subir ao poder sem primeiro aceitar a dor. A criatura sibilou, e o vento uivou como um lamento, cercando Ana com promessas tenebrosas. Você é a chave, mas para abrir as portas do máximo, deve primeiro sacrificar algo valioso. Ana hesitou por um momento, enquanto as visões dançavam diante dela, a freira se contorcendo entre luz e escuridão, sua avó olhando-a com um orgulho que rapidamente se transformava em desespero. E então, no centro do conflito, o ser esquelético fez uma proposta irreversível e aterrorizante. Se você deseja libertar suas almas, deve se entregar ao que tem de mais precioso, seu amor verdadeiro. Ana congelou. Aquela voz, aquela ideia, revelou o que nunca havia compreendido, o amor que pensava perdido. Havia alguém que poderia se sacrificar, alguém que a amava de verdade e que, por sua causa, agora poderia também ser o verdadeiro preço que pagaria por todas as intrigas antigas. E à medida que a verdade emergia, flashes de rosto a atravessaram. O de um padre que conheceu quando era apenas uma menina, o mesmo que a guiara nas suas dúvidas e provações religiosas. Ele sempre estivera presente, sempre a observando de longe. Você não pode fazer isso. Eles são inocentes, a freira gritou. Mas sua voz era agora um eco distante em meio à tempestade de emoções. Ana estava dividida. Cada batida de seu coração sussurrava promessas de poder,
enquanto um medo intenso se acumulava a ponto de quase sufocá-la. As sombras dançavam ao seu redor, criando figuras que pareciam se contorcer de dor, seus rostos, ao mesmo tempo, expressando anseio e crueldade. Ana se perguntava se, ao aceitar essa oferta, não apenas perderia seu amor, mas também se tornaria um deles. Parte de um ciclo interminável de dor e sacrifício. De repente, do fundo da fenda, surgiu um estalo, um rugido ensurdecedor que fez a casa tremer. O ser sombrio começou a se contorcer, revelando algo mais. Linhas de uma verdade monstruosa começaram a se formar na escuridão. Diminuindo-se em uma superfície vetorizada, os rostos das almas retalhadas se aglomeravam para se fundir em um único ser. Vocês nunca compreenderão o que tudo isso significa. O poder reside não nas coisas que possuímos, mas nas que prestamos. A voz se espalhou ao ar, e Ana percebeu que não era só a fenda que pulsava, mas cada murmurinho e eco, cada sombra da casa, como se a própria estrutura estivesse viva, projetando séculos de dor e desejo. E naquele instante aterrorizante, o que antes era pura solidão transformou-se em algo surreal. A casa saiu da normalidade, revelando uma realidade que não era mais linear. Os espíritos começaram a se posicionar não como almas corridas pelo desespero, mas como parte de um conselho sombrio, um tribunal que julgaria quem e o que tinha o direito de decidir o destino deles. A fenda engoliu a luz, e Ana sentiu seu coração acelerar, pois sabia que o que estava prestes a acontecer não seria apenas sua decisão, mas uma condenação coletiva. Seu destino, entrelaçado com os que ali estavam, se tornava um ciclo vicioso de dor e poder cada vez mais confuso. E enquanto a presença maligna se revelava em toda a sua glória, a única pergunta que ecoava em sua mente era: até onde ela estava disposta a ir para reivindicar a liberdade e a verdade, mesmo que isso significasse perder-se no processo? As palavras da entidade ecoaram no ar pesado, colidindo com o silêncio que envolvia o porão. A casa, agora viva com a magia concentrada, parecia reagir a cada passo de Ana. O rugido continuava a reverberar, como se o próprio chão quisesse revelar os segredos guardados por tanto tempo. Ao mesmo tempo, as sombras torciam-se como serpentes, dançando de maneira errática. Os rostos angustiados das almas se contorciam, suas expressões mudando entre desespero e revolta. Ana sentiu seu coração pulsar com força, um tambor incessante que ressoava com a pressão sombria ao seu redor. A luz da fenda estava se intensificando, como um farol em meio à escuridão. Libere-me, e a verdadeira força será sua. A voz da avó transformou-se em um grito desesperado, soando como um eco que atravessava os limites da razão. Ana fechou os olhos e respirou fundo, lutando contra a impiedosa tentação de se render àquele poder envolto em sombras. Você não pode fazer isso. A freira gritava, agora com uma força renovada. Seu rosto estava coberto de lágrimas e desespero, mas a figura que a rodeava se contorcia, como se estivesse presa entre duas realidades. Foi então que Ana percebeu algo horrendo. A casa não apenas respirava, mas parecia pulsar com o próprio sangue. As paredes tremiam e cada batida do coração da casa refletia seus medos mais profundos. A senzala das almas famintas atrás dela se abalou, e a garota viu, por um breve momento, figuras conhecidas entre as sombras, amigos e vizinhos que haviam desaparecido. Não, não podem sair. Elas devem ficar aqui. O contrato deve ser cumprido, gritou a voz, ressoando com uma fúria inesperada. O chão se partiu em uma linha tremenda e sombras negras começaram a emergir pela fenda, formando uma massa que triturava tudo ao redor. Era o demônio tentando libertar-se. A freira olhou para Ana, seus olhos transbordando de uma luz familiar. E de repente, tudo fez sentido. Eu sou a guardiã dos espíritos, mas também sou parte de um pacto.
Senão, não haveria como deter essa coisa. E se você não agir, estamos todos condenados. Antes que Ana pudesse entender, algo no ar mudou. Um grito horrendo ecoou, e todas as almas confundidas começaram a girar ao redor da fenda. Palavras antigas, não pronunciadas há séculos, emergiram de suas bocas abertas. Era um cântico pulsante, um som que remetia ao tempo dos antigos, ao horror puro que os mantinha ali. Aprisionados, Ana viu-se cercada. A figura demoníaca, agora mais visível e ameaçadora, avançava em direção à fenda. As sombras começaram a gritar, e cada uno de los rostros de las almas, agora reconocibles, olhava para ella não apenas com medo, mas com uma súplica desesperada, implorando: «Faça a escolha, Ana, ou liberté-los, ou ele será solto». A freira teve um momento de clareza e então todo explodiu em caos. Os gritos tornaram-se ensurdecedores, e as paredes da casa começaram a desabar. A criatura das sombras passou a se agitar, seus olhos se fixando em Ana como se já a tivesse escolhido. En un acto de desespero, ela estendió la mano, e ao fazer isso, um estrondo ensurdecedor sacudiu sua realidade. As paredes se despedaçaram. A luz e a escuridão começaram a colidir de um modo aterrador. Uma fissura se abriu e de dentro dela surgiu uma figura muito mais terrível do que a projeção insignificante do demônio. Era um ser gigantesco, uma aberração que parecia ter se alimentado de dor e terror por milênios. Estava livre. Ana gritou enquanto a entidade se erguia, como um colosso de pura escuridão, consumindo tudo com a sua presença dominadora. Agora você conhece a verdade, Ana. Todos aqueles que você ama estão aqui, e eles nunca foram os inocentes que você pensou. Eles são parte de um pacto ainda mais profundo. O horror definitivamente a engoliu, e Ana percebeu o que realmente estava em jogo. O que ela considerava uma herança poderia ser uma cadeia não apenas de destino, mas de desgraça e traição. As sombras que a cercavam agora eram os mensageiros de um terror ancestral que poderia destruir não apenas sua vida, mas a existência de todos que conhecia. E enquanto o verdadeiro mal começava a manifestar-se com todo o seu poder, um grito ecoou entre as sombras. Escolha, Ana. Escolha antes que seja tarde demais. A realidade se despedaçou ao seu redor, e tudo o que restava era o abismo sem fim com promessas de terror. O que estava por vir, Ana nunca poderia imaginar, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Ana sentiu a casa tremendo sob seus pés, o ar estava pesado e o peito dela parecia prestes a explodir. As sombras se agigantavam, engolindo o que restava da luz, enquanto a entidade diante dela crescia em poder e malícia. O rugido demoníaco reverberava, um eco distante de um horror que sua mente lutava para compreender. Você é a única que pode decidir, gritou a freira, seu rosto uma máscara de desespero. Não deixe que a escuridão a consuma. Ana olhou para a fenda. Os rostos das almas presas refletiam dor e arrependimento. Naquele instante de pavor, ela viu as figuras se contorcerem, buscando uma saída, clamando por liberdade. A fúria da ancestralidade pulsava ao seu redor. E a escolha não era só dela. O destino de todos estava em suas mãos. Coração disparado, a jovem respirou fundo e passou a mão pela parede gélida. O tótem da sua avó, há muito guardado, pulsava com uma energia que só fazia aumentar. Eu não posso fazer isso sozinha, gritou, e a casa pareceu responder com um tremor profundo. Mas antes que pudesse hesitar, a sombra à sua frente se lançou contra ela, uma onda de escuridão que girava como um furacão. Gélido, assustador. Ana fechou os olhos e lembrou-se das histórias que sua avó contara, dos rituais e das promessas. Quem eu?